Olá, meu nome é Beatriz Azevedo, sou neuropsicóloga, aromaterapeuta e consultora de spas. Hoje estamos aqui para falar do curso Aromaterapia Básica e Banho de Ofurô. Esse curso é dedicado para todos os empresários ou terapeutas que estão iniciando ou que já têm um ofurô em sua clínica ou pretendem ter e não sabem direito como usar, como fazer um banho realmente diferente. Porque o banho de ofurô que a gente oferece em clínica não pode ser um banho qualquer, um banho igual que você faria em casa. Então tem que ser um momento realmente inesquecível, marcante, para que essa pessoa lembre-se sempre desse banho que você preparou. Nesse curso, a gente vai falar sobre o histórico dos banhos, porque é importante você conhecer a origem, como isso começou, os banhos de beleza, os banhos de tratamento. Vamos falar da importância da água, como que é fazer um banho só com água mesmo, a temperatura ideal, que é uma grande dúvida da maioria das pessoas, o uso do sal, uso dos óleos essenciais, uso de ervas, uso de óleos vegetais, como você vai também decorar uma sala de ofurô, como que a gente faz essa ambientação podendo estimular tanto a visão quanto o tato, a audição, estimular todos os sentidos para que realmente esse banho seja um banho especial. Então convido a todos a mergulhar nos banhos de ofurô. É importante falar da história dos banhos para que você entenda como que isso começou. Porque o banho que você vai apresentar na sua clínica não é um banho simples de higienização, é um banho especial. Então, quando que as pessoas começaram a fazer uso do banho, não para se higienizar, e sim para cuidar de si como um todo, para cuidar da beleza, para cuidar do espiritual, para cuidar do emocional, quando que o banho começou a ser usado dessa forma. E é incrível acharmos relatos assim de 3.000 anos antes de Cristo e perceber que no Egito, os egípcios já usavam os banhos para poder ficar mais próximo das divindades, né? Do deus Tote, deus Beste. Então eles dedicavam esse banho às divindades. É interessante você verificar nos históricos as casas de banho que existiam em Roma, na Grécia, e perceber o tipo de sala que eles construíam dedicadas a esses banhos. É lógico que esse banho não era um banho para qualquer pessoa, né? Era para os reis, para os faraós, para as pessoas que tinham uma facilidade maior com isso. Cleópatra, por exemplo, que é bastante famosa, né, pelos banhos que ela tomava com leite de cabra, ela fazia uso desse tipo de banho porque ela achava que estava muito suscetível à inveja, a mal olhado. Então ela fazia esse tipo de banho para poder afastar todos esses mal olhados que ela se achava suscetível. E também para poder hidratar a pele, para poder se embelezar. Então, a gente vai achar esses históricos mesmo no Egito, em Roma, na Grécia. São os históricos mais antigos que nós temos, assim, com relatos de 3.000 anos antes de Cristo. Vou ressaltar para vocês a importância do ritual do banho, porque o banho não é um simples banho, né? Como eu já disse anteriormente, é um ritual. Então, se a gente for pegar uma experiência dos romanos no século V a.C., podemos tentar imitar um pouquinho, porque eles tinham uma sala especial, um local especial dedicado aos banhos. Então a pessoa chegava lá, passava as plantas primeiro na pele, então eram flores, plantas, porque não existia óleo essencial em vidrinhos, então eles passavam essa planta para os poros poderem absorver o óleo essencial da planta. Depois ele ia para uma sala chamada sudatório. Essa sala era bastante quente e ele transpirava, como se fosse numa sauna. Depois ele ia para uma outra sala, mais quente ainda, chamada caudário. Nessa sala ele tinha que entrar com uma sandália bastante espessa, uma sandália de madeira, para não queimar os pés, porque a câmara de gás ficava embaixo de um assoalho e o calor vinha de baixo para cima. Era uma sala bastante quente. Nesse local ele ficava menos tempo. Depois ele ia para uma espécie de lavatório, onde tinha várias tinas com água, e ele podia ficar
se refrescando nessa água, não tomando banho, mas se refrescando. Depois ele ia para o tepidário, que era uma outra sala de passagem, e terminava no frigidário. O frigidário era um banho frio, ele tomava um banho frio para poder dar esse choque térmico e melhorar o tônus da pele. Então, era um local especialmente reservado para banhos. Assim, na nossa prática, é lógico que nós vamos ter todo esse equipamento, mas podemos oferecer para o cliente algo bem parecido que os romanos faziam no século V a.C. Com os gregos, romanos e egípcios, nós aprendemos os prazeres e a beleza do banho. Então, como extrair essa experiência de beleza e prazer dos banhos. Mas foram os japoneses, os orientais, que trouxeram esse banho para dentro de casa. Eles são os responsáveis, né, pela descoberta do ofurô propriamente dito. É lógico que o Japão, o Oriente, o Japão especificamente é um país situado numa terra vulcânica, né, um local vulcânico, e por isso que aconteceu essa descoberta. Na verdade, os japoneses subiam a montanha, né, e nessa montanha vulcânica existiam piscinas naturais, e eles começaram ali a fazer banhos e entrar nessas piscinas, e foram percebendo como aquele banho era rico, era um banho termal, como era rico para a saúde deles. Como não se dá sempre para se subir até a montanha, a gente pode trazer a montanha até a nossa casa. E foi aí que eles pensaram, como que eu vou trazer esses benefícios para dentro da minha casa? E começaram a fazer as primeiras banheiras de ofurô. Primeiro banheiras de pedra, né, para que se pudesse imitar essa montanha vulcânica e manter essa temperatura da água, e depois evoluindo para banheiras de madeira. Porque a madeira, ela mantém a temperatura da água. Diferente de uma hidromassagem, a banheira de madeira, pelo próprio formato e pelo material, ela perde apenas 1 grau a cada hora. Então você pode ficar ali 20 minutos no seu banho e o banho ainda vai permanecer quente, assim como se você estivesse no alto dessa montanha vulcânica. E ali dentro de casa, eles puderam então acrescentar alguns ingredientes nesse banho, como saquê, arroz, vinagre, ervas. Então o oriental sempre preocupado com o equilíbrio e com a saúde, diferente dos gregos, que a gente falou que de lá a gente tirou essa experiência de beleza. Os japoneses não, se preocupavam com esse equilíbrio, com a saúde. Então eles ensinaram várias receitas, né, que a gente vai aprender aqui no curso também, para equilíbrio da saúde. Eles faziam um ritual familiar também, que isso é importante vocês saberem. O ofurô era um ofurô de madeira, às vezes grande, quando familiar ou se individual, era bastante pequeno. O grande, por exemplo, eu posso falar dele primeiro, ele tratava de banhar a família inteira. Mas por ser, tradicionalmente, né, o japonês, uma família patriarcal, entrava primeiro o homem mais velho da família, então ele entrava para se banhar, depois entravam todos os homens da família, depois a mulher mais velha e todas as mulheres, eram nesta ordem. Só que assim, não se assustem, não era um banho para higienização, eles tomavam um banho antes, né, um banho de chuveiro para se higienizar. O ofurô era apenas um banho de imersão, um banho de tratamento, então era um lugar de um ritual também familiar. Existiam também os banhos de ofurô individuais. E vocês vão ver que os japoneses, os orientais, eles gostam de banheiras bem pequenas. Nós ocidentais preferimos as banheiras grandes, a gente acha que esse espaço é mais glamuroso, é melhor, mas os japoneses, eles preferiam banheiras bem pequenas, porque se você observar, a banheira de ofurô, ela é mais alta do que uma banheira comum e ela vai trazer um aconchego. Então eles associavam isso ao útero materno. Então estar dentro de uma banheira de ofurô, com os joelhos encolhidos, né, com o corpo aconchegado, poderia proporcionar uma sensação
de útero, de você realmente regredir emocionalmente dentro do útero. E para que você tenha essa sensação, o ofurô precisa ser menor. Então, por isso que eles preferem muitas vezes o ofurô pequeno, né? Diferente do ocidental, que prefere um ofurô maior. Mas o banho tradicional de ofurô foi trazido pelos japoneses e hoje ganhou o Ocidente como uma grande novidade, mas é um banho milenar. Um banho preparado apenas com água já é um banho terapêutico. Você pode pensar, mas eu tenho que decorar, eu tenho que colocar óleos, ervas, mas um banho só com água já é um banho bastante importante. É só a gente pensar da importância da água na nossa vida. A água faz parte de 2/3 do planeta, 80% do nosso organismo. Na gestação, a gente está envolvido pela água. E a água também é um líquido sagrado. Então, culturalmente, no nosso inconsciente coletivo, a gente vai ver a água no batismo, né? Nas igrejas cristãs. A gente vai ver a água que os muçulmanos usam, né? Para poder se lavar. A gente vai ver o Rio Gange na Índia, que é uma água sagrada, onde ali você apresenta, né, as pessoas que nascem, também oferecem os mortos, né, as cinzas dos mortos. Então, a água, em qualquer lugar do mundo, ela tem um inconsciente coletivo de sagrado. Então, quando você chega em casa bastante cansado, tenho certeza que a primeira coisa que você pensa, preciso de um banho, né? Mesmo que você não esteja sujo, né? Que não seja esse o objetivo, mas a água vai te purificar, vai te limpar, vai dar aquela sensação realmente de, nossa, agora eu tô bem. Assim, o nosso planeta é composto por água, né? Quando você vai na praia, por exemplo, e toma um banho de mar com sal, né? Você se sente revigorado, se sente novo. Então, um banho de ofurô preparado com água na temperatura certa já vai ser terapêutico. Vou falar para você da temperatura do banho, que isso é um item bastante importante que gera muitas dúvidas, porque o banho de ofurô tradicional é um banho bastante quente. Como eu expliquei para vocês, era um banho nas montanhas vulcânicas. Só que você precisa entender que esse tipo de banho tradicional, o cliente, a pessoa, não ficava dentro do banho 20 minutos. Ele ficava um pouquinho no banho, aí ele saía, ficava e saía. Agora a pessoa não vai na sua clínica fazer um banho para ficar apenas 5 minutos em imersão. Então a gente tem que oferecer um banho onde ela possa realmente ter uma experiência. Por isso que na clínica nós não vamos usar a temperatura tradicional, porque a temperatura tradicional é acima de 40 graus, pode ir até 42 graus. Então na clínica nós não usamos essa temperatura. A gente pode usar a temperatura morna para alguns casos, como crianças, gestantes, pessoas idosas, com peles sensíveis, com hipotensão. Então, nesses casos, nós temos que usar uma temperatura morna. O que é a temperatura morna? É na temperatura do seu corpo um pouquinho acima. Então, se nossa temperatura normal é por volta de 36 graus, então um banho considerado morno tem que ser por volta de 37 graus, né? Vai estar um pouquinho quente, mas suave, né? Esse banho, é lógico que não vai trazer uma desintoxicação tão profunda como o banho quente traz, não vai trazer aquela transpiração que o banho quente traz. Ela também vai ter o benefício de não ressecar a pele, como o banho tradicionalmente quente resseca. Então é um banho que não vai ter um efeito muito grande de desintoxicação, mas nós podemos colocar óleos essenciais ali, ervas, para poder fazer cumprir esse objetivo, né? Em vez de usar a água muito quente. Então, o banho morno pode e deve ser usado com muita frequência. O banho quente. O banho quente é o banho tradicional do ofurô. E a gente vai pensar em banho quente dependendo muito de algumas condições. A região que você está, o tempo, né? Se é verão, se é inverno. Então, o que vai ser um banho quente?
No inverno, por exemplo, você pode fazer tranquilamente um banho a 40, 41 graus. Se for no verão, um banho quente já vai ser um banho de 38 graus. Então depende muito do bom senso, de poder observar o que está acontecendo naquele dia, naquele período do ano. E a região que você está também. O banho quente, ele vai trazer muitos benefícios. O primeiro é a transpiração. Então ele vai elevar a circulação sanguínea, o batimento cardíaco e vai ajudar os poros dilatarem, recebendo melhor os óleos essenciais, as ervas, tudo que a gente usar dentro desse banho, e vai causar uma transpiração, um excesso de transpiração que vai trazer o benefício da desintoxicação. Então, depois desse banho, durante o resto do dia, você ainda vai transpirar, ainda vai ter que beber água. É importante que se beba bastante água depois de um banho de ofurô, para que essa transpiração e essa eliminação de toxinas aconteça. Então, o banho quente, ele traz muitos benefícios, mas tem que ser usado com cautela. Então, como eu disse, no banho morno, a gente não vai usar banho quente em idosos, nem em crianças, nem em pessoas que têm a pressão baixa, porque senão ela pode até desmaiar, né, dentro de um banho de 42 graus. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Mas o banho quente, ele é tradicional e traz grandes benefícios. Um grande auxiliar nos banhos de ofurô são os óleos essenciais. Associar um banho de ofurô, que como eu já disse, a água já é terapêutica, o próprio entrar dentro de uma banheira já é terapêutico, associado às propriedades dos óleos essenciais, esse banho realmente vai ser um tratamento completo. A gente precisa entender o que é a aromaterapia. Porque muito se fala de olfato, de cheiros, isso está sendo muito usado até no marketing, né? Marketing olfativo, mas você precisa entender o que é aromaterapia para poder diferenciar. Aromaterapia, a arte e a ciência de usar a propriedade dos óleos essenciais terapêuticos para ação tanto na mente quanto no corpo, no psicológico. É um tratamento holístico. Então eu vou explicar para vocês como que é a ação desse óleo. Na verdade não é algo místico nem científico, é a propriedade realmente da planta agindo no seu organismo. Então a aromaterapia é uma ciência, é um estudo, e é importante desde já você diferenciar o que é óleo essencial do que é essência. Você vai encontrar no mercado diversas essências. A essência ela é colocada no perfume, a essência é colocada no desinfetante, a essência é colocada em vários cosméticos. A essência ela traz apenas um cheiro, um aroma para aquele produto que você comprou. Mas ela não tem a propriedade terapêutica. O óleo essencial, ele não é simplesmente um cheiro, ele é a planta viva dentro do vidrinho. Então aqui tem toda a propriedade química dessa planta. Essa planta foi extraída 100% em líquido, em óleo, para dentro do vidrinho. Então quando você está usando as gotinhas de óleo essencial, você está usando a planta, né? Não é só o aroma. Então é bastante importante diferenciar o que é essência, que essência é um produto sintético, reproduzido em laboratório apenas para dar um aroma nos produtos, do óleo essencial. O óleo essencial é um remédio, o óleo essencial é a própria planta. Por isso também tem contraindicações, cuidados na hora de uso. Então isso é aromaterapia e são essas gotinhas que vão complementar o nosso banho de ofurô. Os óleos essenciais são substâncias 100% orgânicas, bastante voláteis. Isso quer dizer que as moléculas do óleo essencial se perdem com as moléculas de ar. Ele não tem um fixador como tem um perfume. Então, a partir do momento que você abriu o frasquinho de óleo essencial, ele vai evaporar, como se fosse uma planta aqui no ambiente mesmo. Então, ele é bastante volátil, ele não tem um fixador químico. E o fixador químico geralmente é aquilo que dá dor de cabeça no perfume, então ele não tem, porque ele é 100% orgânico. Nós vamos encontrar os fixadores naturais através das notas dos óleos essenciais. Alguns têm notas mais pesadas, outros notas mais leves. Os óleos essenciais também,
são obtidos de várias partes das plantas. Então eu posso obter um óleo essencial de uma moita, de uma folhagem, de uma casca de árvore, de um fruto, de uma erva, e também ele é encontrado em várias partes do mundo. Então quando você comprar um óleo essencial, ele pode ter uma extração nacional, pode ter sido extraído no Brasil, como de qualquer parte do mundo, da Europa, da Ásia, da América, enfim, de várias partes do mundo. Por isso que os óleos essenciais também oscilam nos valores, nos preços. Um óleo essencial nunca vai ter um valor único, ele tem valor que oscila, porque depende muito como ele foi extraído, porque existem métodos de extração, alguns mais fáceis, como extração a vapor, outros mais difíceis, como os prensados. Então depende muito do tipo de planta, da onde ela foi extraída, da quantidade de óleo que pode se extrair. Então por isso vai se variando o preço, né? E é uma variação bem grande, né? Os óleos essenciais que eu vou passar para vocês são óleos essenciais que a gente pode encontrar com bastante facilidade, mas nós temos também alguns óleos essenciais mais glamurosos, mais raros. Eu também vou contar um pouco para vocês como são esses óleos. É importante sabermos como que age o óleo essencial. Então eu tô falando, é maravilhoso, tá um óleo essencial, né? Faz tudo isso, mas como que ele age, né? Como é que ele age no seu corpo? O óleo essencial, ele age de maneira bastante rápida, né? A gente pode fazer uso do óleo essencial pela simples inalação. Então, eu inalando o óleo, colocando ali no ambiente, ou eu posso também passar sobre a pele. Nunca usamos um óleo essencial puro diretamente na pele. A gente vai ter que primeiro dissolver, e isso a gente vai falar num bloco adiante. Então, ele age na penetração, né, pelos poros ou pela inalação. O banho de ofurô proporciona essas duas maneiras de ação do óleo essencial, porque à medida que eu estou dentro da água quente, meus poros vão dilatar e eu vou receber isso, né, através da pele. E como também a água está quente e a sala de ofurô é uma sala fechada, eu também vou poder inalar esse óleo essencial. Então eu vou ter uma ação dupla, né? Então a aromaterapia aplicada no banho de ofurô tem uma ação bastante eficaz. Então a gente pode pensar que esses óleos vão sendo inalados ou penetrados pela pele, indo diretamente para a corrente sanguínea e agindo no sistema límbico do cérebro. O sistema límbico do cérebro é o responsável pelas nossas emoções, pela nossa percepção. Eu posso dar um exemplo assim mais prático para você sobre a sua memória olfativa. Por exemplo, se você parar agora e pensar em alguma memória muito remota de quando você era bem criança, bem pequeno, quero que você pare e tente lembrar se você lembra do cheiro de alguma casa ou de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida quando você era muito pequeno. Às vezes você pode não lembrar do rosto daquela tia-avó, mas você lembra do cheiro da casa dela. Você pode não lembrar exatamente o que aconteceu no dia que você ganhou um brinquedo novo, mas você lembra do cheiro desse brinquedo. Então, fechando os olhos e puxando a sua memória, tenho certeza que você vai ter uma memória olfativa. Isso prova para você que o cheiro está totalmente ligado à ação do cérebro, ao sistema límbico. E outra coisa, tenho certeza que quando você aí pensou numa memória antiga, pensou na sua infância e algum cheiro, veio também uma emoção. Por exemplo, você lembrou da casa da sua avó e do cheiro do arroz ou do arroz doce, e isso deve ter te trazido alguma emoção, ou feliz ou triste, mas alguma emoção. Isso prova que o óleo essencial, que o aroma, que o olfato está diretamente ligado às suas emoções. Ele age no sistema límbico do seu cérebro e faz com que você entre em contato com a emoção, e isso é imediato.
Por isso que o marketing olfativo usa o óleo essencial para aumentar as essências, enfim, os cheiros, para aumentar as vendas. Então, muitas vezes você entra num local, numa loja, que é bastante perfumada, que hoje em dia está muito na moda, e você não quer mais sair daquela loja, você se sente muito bem ali, você se sente muito aconchegado, e você vai comprando, né? De alguma forma você vai comprando, sem usar razão. Porque o olfato não está ligado à razão. Como eu disse, ele está ligado à emoção. E o marketing, é lógico que as vendas descobriram isso e de certa forma usam o aroma hoje para poder manipular as suas emoções, né? Fazer com que você fique mais impulsivo, mais sentimental e compre mais. Então você imagine isso terapeuticamente, o benefício que a gente pode trazer para o nosso cliente. Um cliente que está com depressão, que a gente pode trazer um aroma mais alegre, um aroma que coloque ele mais para cima. Um cliente muito estressado, que a gente pode também levar para ele um aroma que traga mais frescor, que traga, né, algo que alivie as tensões mentais dele. Então, tudo que a gente pode fazer com o óleo essencial. Então, realmente é incrível, tenho certeza que você vai amar conhecer os aromas e os óleos essenciais. Você pode estar se perguntando, então, eu já conheço um pouco dos óleos, sei como que é o efeito, mas como que eu faço o uso? Então, assim, a aromaterapia, a gente pode fazer uso de diversas formas. A gente pode fazer uso através de compressas, então eu tô com alguma dor local, né, alguma complicação, eu posso pingar ali algumas gotinhas desse óleo essencial próprio para essa lesão, para essa dor, e fazer compressas quentes ou compressas frias. Eu posso também usar no banho, como é o que a gente está falando aqui hoje, no banho de imersão. Eu posso usar no escalda-pés, então não tem uma banheira de ofurô, mas todo mundo tem uma bacia em casa, onde eu posso, né, colocar um pouco de água quente e algumas gotinhas de óleo essencial. Então eu vou poder ter um benefício para o corpo todo, através do uso desse óleo no escalda-pés. Eu posso usar também em inalação, então no próprio inalador, ou então colocando o aromatizador, aquele aromatizador de tomada, um rechô, para poder inalar o ambiente, né, para exalar esse aroma no ambiente que eu estou. Então, dependendo do tamanho do ambiente, é o tanto de aromatizadores que a gente vai usar. Ou sprays ambientais, também eu posso fazer uso dos sprays. Posso usar também esse óleo essencial no óleo de massagem, que fica incrível mesmo. Além de eu receber o benefício da massagem, também vou receber o benefício do óleo essencial apropriado para o meu caso. Então, existem diversas formas de uso dos óleos essenciais. Nesse curso, a gente vai focar no uso no banho de ofurô. É importante ressaltar algumas precauções. Então, a gente está conhecendo os óleos essenciais, então é bacana, é natural, é orgânico, mas nem tudo que é orgânico eu posso usar de qualquer forma. Então isso é um grande engano, né? Pensar assim, é um fitoterápico, é orgânico, então não tem contraindicação. Tem contraindicação sim, por isso que a gente tem que usar com consciência, conhecendo, prestando atenção, o número de gotas correto de cada óleo, o uso para cada pessoa. Então isso tudo a gente vai aprender aqui no curso. As precauções principais que eu quero que vocês prestem atenção são para crianças, como eu já falei na temperatura da água, vou falar agora também dos óleos essenciais. Crianças até 5 anos de idade, a gente vai usar o óleo essencial de lavanda, principalmente, para que não haja risco. O óleo de lavanda é um óleo que não tem contraindicação. Então eu vou usar lavanda para criança, existem outros óleos também que eu posso usar, mas vou passar isso para vocês, que é o que a gente mais usa mesmo. A quantidade de óleo que eu vou usar numa criança é diferente da quantidade de óleo que eu vou usar num adulto. É como um remédio, você vai tomar um analgésico, você vai ver o peso da criança, aquela quantidade que você vai usar pelo tamanho dela, pela idade dela. A criança é mais sensível, ela tem a pele mais sensível, então sempre a gente vai quebrar. Então se eu vou usar
num banho 10 gotas, para uma criança, numa banheira de ofurô, eu vou usar metade disso, eu vou usar 5. Se a criança for muito pequena, um bebê, né, com meses, não tem nem 1 ano de idade, eu vou quebrar de novo, vou usar no máximo 3 gotas nessa banheira de ofurô. Então, se for na banheirinha da criança, então na banheirinha da casa dela, que é menor do que uma banheira de ofurô, eu vou usar apenas 1 gota. Então é importante tomar esse cuidado. Então não é porque são 10 ou 12 gotas numa banheira de ofurô que eu vou usar isso na banheirinha da criança. Então tomar bastante cuidado, sempre dissolver o óleo, isso a gente vai falar mais adiante, não usar diretamente na pele, nem diretamente na água, porque o óleo não dissolve na água e ele não vai penetrar na pele. Por isso que nós usamos os carreadores, que a gente vai falar já já deles. Então, outra coisa, idosos, né? Sempre tomar cuidado com a sensibilidade da pele. Então, não vou usar óleo de canela, de cravo, de pimenta, óleos que são muito fortes, para quem tem uma pele mais fina, mais sensível. Pessoas hipertensas também. Então, existem alguns óleos, como eucalipto, alecrim, sálvia, que eles estimulam, né? São óleos estimulantes. Então, esse óleo pode aumentar a pressão arterial do indivíduo. Então, tem que tomar cuidado, né? Sempre que for usar um óleo, olhe as contraindicações. Existem óleos também, como eu disse, derivados de frutas. Então, são os óleos de laranja, limão, tangerina. Esses óleos, eles podem manchar a pele se você usar e depois se expor ao sol. Então imagina que você está na praia, você tomou um banho de ofurô de limão e depois você foi tomar um banho de sol. Se eu estou falando que é um produto orgânico, né, é lógico, é natural, ele vai fazer o mesmo que o limão faria na sua pele. Então a gente chama de óleos fotossensibilizantes. Então esses óleos cítricos também a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Se a pessoa não for se expor ao sol, tá tudo certo. Pessoas com epilepsia também, existem alguns óleos como a sálvia, por exemplo, o alecrim, que podem provocar uma crise epilética para quem já tem esse problema. Então, por isso que sempre é feita uma ficha de anamnese antes, para a gente saber se existe alguma doença pregressa, algo que a pessoa faz tratamento. Homeopatia também, se a pessoa estiver fazendo uso de homeopatia naquele momento, não é assim, me trato com homeopatia, não, estou tomando remédio homeopático. Óleos como eucalipto, por exemplo, que contém cânfora, podem cortar o efeito da homeopatia. Então, por isso que sempre antes de um banho de ofurô, é bom ter uma conversa com esse cliente, é feita uma ficha para que você tenha essas informações e possa usar o seu óleo com bastante segurança. Quando reunimos mais de um óleo essencial numa mistura, nós preparamos uma sinergia. Essa sinergia ela é bastante eficaz porque fica personalizada para aquele cliente ou para aquela situação. Mas é preciso prestar atenção em algumas regras para poder fazer uma boa sinergia. A primeira regra são as notas desse aroma. Dentro da perfumaria ou de qualquer planta, de qualquer aroma, nós temos notas aromáticas, que são notas mais leves, notas médias e notas baixas. As notas mais leves são as notas mais voláteis, que se perdem mais, como por exemplo, você vai comprar um perfume para o dia, então uma nota de bergamota, que é aquele perfume que vai evaporando durante o seu dia. Existe a nota média, que é o coração da mistura, que a gente fala que é a nota do coração, que é o coração da mistura. A nota alta é aquela que sai primeiro, depois tem a nota média e a nota baixa é a que mais fixa. Então, quando você vai comprar um perfume para noite, normalmente, você vai usar notas amadeiradas, notas de baunilha, que são notas mais fortes, mais marcantes. E essas são as últimas a ir embora. Quando você faz uma mistura para preparar um banho, um óleo, qualquer coisa, é importante que você pense nisso. Se você for fazer um banho misturando notas fortes, como canela, cravo, pimenta, gengibre, você vai fazer um banho explosivo, né? Com notas bastante fortes. Assim, se você fosse, por exemplo, usar isso na culinária, eu gosto de comparar com a culinária. Você usaria apenas uma pitada de canela, uma pitada de pimenta. Se você usar muito dessa erva, dessa especiaria,
o seu prato vai perder o sabor. Então imagina isso também numa mistura, que eu queira misturar uma flor com uma especiaria e que eu pese a mão na especiaria. A flor não vai aparecer. Então a gente precisa ter esse equilíbrio das notas. Quando a gente entrar agora na outra parte do curso, que eu vou falar dos óleos essenciais, se atentem que sempre vou falar a nota. Se é nota média, se é nota alta, se é nota baixa. Se eu falar que é nota alta, você sabe que é aquele óleo mais leve. Se eu falar que é nota média, ele é o coração da mistura. Se eu falar que ele é nota baixa, você sabe que ele é mais forte. Então se atente bastante a isso no próximo bloco do curso. Os óleos essenciais. No vídeo você não vai poder sentir o aroma do óleo essencial, mas eu vou tentar descrever esse aroma. Quando você em casa tiver o seu óleo essencial, como é que você vai sentir esse aroma? Então primeiro você pode fazer assim, né, para sentir esse aroma junto com o ar. Ou então, assim. Nunca coloque o óleo essencial diretamente, né, no nariz, porque ele é bastante forte, né? É um extrato. Você imagina que dentro de um vidrinho como esse de 10 ml, tem em média 200 gotas de óleo essencial. Num banho, a gente usa só 10. Né? Então, para você ver quanto que dura e o quanto que tem de planta aqui dentro. Então, para poder sentir o óleo, como ele vai ficar no seu banho, você faz dessa forma como os perfumistas. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho cada óleo. Eu trouxe 20 óleos para vocês, que são bastante cheirosos, olfativos, aromáticos, óleos que combinam muito bem com banho de ofurô. São óleos de ervas, outros de plantas, outros de especiarias, que você vai poder fazer essa brincadeira, essa alquimia, essa mistura dentro dos seus banhos. Então, vou contar um pouquinho como é que é esse aroma para vocês poderem imaginar, falar a nota e os benefícios dele, tanto na parte física, quanto emocional, quanto estética. E se atentem também para as contraindicações de cada óleo.